O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 25 de março, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, por essa permissão e sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa região. E mantendo uma antiga tradição, em verdade, desde o primeiro programa, lá em 8 de maio de 2002, o Pensando no Nova Friburgo desta noite recebe mais uma vez a Câmara Municipal. Como sempre afirmo, é o meu reconhecimento à importância dos vereadores na gestão do município, reservando um programa por mês à nossa Casa Legislativa. Considerando que são 21 vereadores, só consigo trazer 12 deles, mas mesmo assim, acredito que cumpro o papel de bem informar sobre os trabalhos da nossa Câmara Municipal. Daqui a pouco vocês saberão qual é o vereador que está representando a nossa Casa Legislativa neste programa desta noite. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Mais uma vez, o Pensando no Nova Friburgo, começando com a Câmara Municipal. Mas antes de apresentar o convidado desta noite, necessito fazer um pedido e deixar o meu atual mantra de lado, o famoso mantra da carreta lá na Rua Bini, e fazer um comunicado que eu acho, que penso que é importante. O pedido vem fazendo há vários meses e veio da Maibi Carichato Frossar, diretora, presidente da Casa Madre Roseli. Ele subdivide em verdadeiro em 3 pedidos. O primeiro é estacionamento rotativo. Toda a renda é revertida para a instituição. Agora toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, Rua General Osório 226, com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário. Eu falo sempre. É um estacionamento bem localizado, porque é uma região que tem pouco estacionamento, tem muitas escolas, colégios, laboratórios, médicos ali na General Osório. A Avenida Rui Barbosa não dá para estacionar, né, porque é a RJ 116, está perto do Hospital Raul Sertão, então é uma boa oportunidade. Você vai estacionar no local seguro e ainda vai ajudar a casa. Outro pedido também que eu considero relevante é falar sobre o Bazar do Casarão, que é um bazar bem antigo da Casa Madre Roseli, e que funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. É uma oportunidade que pessoas que têm condição financeira menor, né, mais prejudicada, mas quer comprar uma roupa com boa qualidade, muitas vezes até nova, né, porque tem doadores que compram nas lojas e fazem a doação das roupas. Você comprar uma calça, uma blusa, um vestido, uma saia, um calçado, então vai lá. Como a Casa Madre Roseli recebe essas roupas em doação, o preço é barato para ela, que é de graça, e você compra barato também, quem precisa, né? Enfim, vale a pena ir lá. E por fim, mas não menos importante, quem não vai no Bazar do Casarão, não estaciona lá, pode ajudar a Casa Madre Roseli também. Está aí na telinha o site da Casa Madre Roseli, entra lá, faz a sua doação. Hoje todo mundo sabe usar o Pix, tá bom? Entra lá e doa, porque é um relevante serviço. A Casa Madre Roseli merece essa ajuda para continuar ajudando Nova Friburgo. Eu também peço depois o Marconinho para jogar os dados aí do Bloco da Jurema, com relação a juntar os lacres, né, de tampinha, garrafas não, latinha de cerveja, de refrigerante, e passar para o Márcio Assis do Bloco da Jurema, e ele o Bloco da Jurema transforma isso em cadeiras de roda, cadeira de banho e tal. Os dados do Bloco da Jurema estão aí na telinha. Agora vamos ao comunicado. Normalmente eu faço aquele mantra, mas hoje eu vou fazer um comunicado, né? Quem acompanha regularmente o Pensando no Nova Friburgo
há muitos anos, sabe que desde 2008, em todos os anos eleitorais, eu convido os pré-candidatos, tanto a deputado estadual quanto a deputado federal, para que venham ao programa, né, para informar os telespectadores suas motivações em busca de uma cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, né? E por que eu converso só com pré-candidatos? Porque, em função da legislação eleitoral, se torna praticamente impossível conversar com eles na condição de candidatos. Então, converso antes, que na pré-candidatura, como pré-candidato, a legislação eleitoral facilita bastante, tá? E outra coisa, eu posso convidar quem eu achar que devo, né? Não sou obrigado a convidar quem a legislação impõe, né? No entanto, esse convite a pré-candidato tem algumas chamadas pré-condições que sou eu que criei, né? Como eu sou favorável aos candidatos da terra, né? Eu gosto de conversar com um pré-candidato da terra, que seja aqui do nosso município ou da nossa região. Então eu faço questão sim, que eles tenham o título eleitoral aqui no município, ou na nossa região aqui perto, né? Nesse município que congrega a nossa região. Ou que se não tem o título eleitoral, o domicílio aqui, mas pelo menos que tenha residência aqui, venham sempre aqui. Eu vou dar um bom exemplo. O Conde Bittencourt, o domicílio eleitoral dele é fora de Friburgo, mas ele está sempre em Friburgo, então é um que eu considero candidato da terra, né? Então é essa a condição. Como nós teremos agora no início de abril o fim, né, da possibilidade de troca de partido, eu vou começar a conversar com os pré-candidatos que se enquadram nessa condição, né, de serem candidatos da terra, da região, aqui no programa. Claro que é um convite, virão aqueles que quiserem, né? Estima que sejam bastante número, né? Porque eu tenho conversado com pelo menos uns 6 ou 7, já falaram comigo do interesse, né? É claro que é um convite, eu vou convidar quem eu entender que isso eu não sou obrigado a chamar todo mundo, eu vou convidar quem eu entender que seja adequado. Quem estiver interessado, que eu não sei, eu conheço alguns que se falam como pré-candidato, mas de repente você que está assistindo sabe de algum nome, ou você mesmo é pré-candidato. Eu não tenho contato com o Modesto, é fácil. Se você não tiver meu contato telefone, é só entrar lá no Facebook e procurar a José Modesto Aroca e entrar no meu particular, no Messenger, né? Então, eu vou começar a partir do início, quando terminar aí o fim da possibilidade de mudança de partido, né? Quando tiver todo mundo já nos partidos definidos que irão concorrer, eu vou começar com esse programa, tá bom? Fica o convite aí estendido. Claro, como eu afirmei, são pré-candidatos da terra. Eu já me procurado pessoas de pré-candidatos de fora, do Rio, do Grande Rio, e eu já declinei, disse que não pensando, não. Respeito, mas fulano pediu uma emenda para Friburgo, pode ter pedido, mas não é da região. Ele pediu uma emenda para Friburgo, mas ele vai pedir emenda para a região dele. Aqui não vamos ficar com a sobra, né? Então eu quero prestigiar a gente daqui. Eu respeito quem quiser votar em outros candidatos, o voto é livre, vota em quem quiser, mas eu vou convidar a gente, são chamados pré-candidatos da terra, do nosso município ou da nossa região, no máximo da nossa região. Está combinado? Quem quiser, entre em contato comigo, eu verei a possibilidade de trazer o programa. Claro, é um convite, vem quem quer e eu convido quem eu quero, tá bom? Feito isso, vamos conversar hoje com a Câmara Municipal. Mais uma vez, pensando lá no Friburgo, conversando com a Câmara Municipal. Quem está representando hoje a Câmara Municipal já é um decano lá, né? Você está entre, eu acho que os 4 que estão no 3º mandato, né? Cristiano Guerin. Boa noite, Cristiano. Bem-vindo mais uma vez ao Pensando. Boa noite, Modesto. Boa noite aos telespectadores do Pensando Nova Friburgo. Muito bom estar aqui participando do seu programa, levando informação, batendo esse papo gostoso. Confesso que já estava com saudades, né? Já tem algum tempo, se eu não me engano, foi em 21, né? 20 de novembro. 20 de novembro, né? E a gente poder voltar agora em 22, é sempre bom poder estar aqui prestando contas, levando informação à sua seleta audiência. Em verdade, você foi o primeiro que eu convidei pós-eleição. Sim, a eleição foi no dia 15, né? Foi no domingo, na sexta-feira eu te chamei. Até porque você é um dos mais antigos, né? Respeitado, vereador de friburguense. Você me parece que lá tem, se eu não estou enganado, acho que tem 4 vereadores no 3º mandato seguido. Deve ser você, Vanderlé,
Joelso e Zezinho, eu acho que estão no terceiro mandato consecutivo. Eu não sei se tem mais, não. Eu creio que sejam esses. Tem mesmo. alguns de segundo mandato, né? O Marcinho está no segundo. O Jânio tinha sido os anteriores, né? O Jânio, mas ele não é seguido, né? Seguido não, é verdade. Acho que são 4 só, se eu não estou enganado, né? Você, Vanderlei, o Joelso e o Zezinho. O Wellington. O Wellington também, né? O Wellington está no quarto. Terceiro. Está no terceiro, né? O Wellington também é veterano, ou seja, são os decanos da casa, né? E nesse sentido, você está no seu terceiro mandato consecutivo, que a gente sabe que não é pouco, né? A gente costuma dizer que ser eleito vereador uma vez é difícil, uma reeleição é muito complicado, e um terceiro mandato é para poucos, né? Isso aí está na história de Friburgo, né? Sim. Antigamente era mais fácil, né? Mas digamos que dos anos 80 para cá, não são muitos que conseguiram essa façanha de ter 3 mandatos seguidos, não. Ou seja, você é um dos mais experientes da Casa Legislativa. Por outro lado, nós temos lá, tirando o Jânio, que já experimentou, já foi vereador, e a Priscila, que teve uma passagem como suplente, os outros são 9 nomes que estão no primeiro mandato, né? Isso. Como é que tem sido a relação de vocês, veteranos, com essa turma de novato? Agora não tão novato, que já tem mais de um ano já conhece mais, né? Mas ainda não tem a experiência de vocês. Como é que tem sido? Eles eles procuram vocês na hora de certas dúvidas, ou já são autossuficientes, tipo, meu mandato mando eu? Como é que é isso? É uma relação muito boa, né? Eu aproveito e mando um abraço para todos eles, toda a nossa Casa Legislativa. Como você disse, né? Já começam a entender bem o funcionamento interno da casa, a questão das proposições, os projetos de lei, né? Toda essa questão. Tem muito vereador com perfil mais executivo, né? Que ele está mais na rua do que propriamente no gabinete, vendo projetos, essas questões todas, né? Que também é um braço do mandato, né? Também é uma função, né? Então a gente tem essas divisões, vamos dizer assim, dentro de alguns mandatos da Câmara. Mas eles são pessoas extremamente competentes, são pessoas boas, bem intencionadas, que querem ajudar muito a cidade, estão experimentando, por vezes, as frustrações da administração pública, porque eu até ontem conversava com um colega e ele me dizia que como era difícil solicitar algum tipo de serviço para o bairro, né, para o bairro dele, enfim. Eu ainda falei, bem-vindo à vereança, porque quando eu entrei também aqui, 10 anos atrás, eu achava que a gente podia tudo, que tudo era muito fácil, e não é assim. O mandato vereador, quando ele visa levar uma melhoria para um bairro, para uma localidade, por ele ser a voz daquela comunidade, né? Por ele ser o representante mais próximo do povo, e ele tem essa incumbência de estar levando os problemas, as demandas à prefeitura, né? E nem sempre a velocidade da demanda é a mesma da solução da demanda. E aí por uma infinidade de situações que a gente já conhece, desde a questão da infraestrutura, vamos dizer assim, da prefeitura em oferecer equipamento, maquinário, pessoal suficiente para atender, desde as questões políticas, que fazem parte, infelizmente, aí ainda nos dias de hoje, dessas questões. Vou atender primeiro aos meus, depois eu vejo o que eu faço para lá. Que eu acho um erro do poder público, do poder executivo, quando faz essa separação, né? Porque ele deixa de atender ao povo e não ao vereador. Né? Então, assim, essas são algumas questões que eles estão experimentando agora, essas frustrações. Mas, no geral, Modesto, a relação é muito boa com eles e tem muito potencial ali, muitos bons vereadores ali.
O último que eu recebi aqui foi o Max Bill. Ele estava me falando isso, que ele já experimentou quando ele sentou lá no 1º de janeiro. O problema todo não está nem, eu acho que não só no vereador, está na expectativa dos moradores da região do vereador. Acha que o vereador, no final, é um despachante para eles. Ainda o povo, a grande maioria, ainda é muito preguiçosa na questão do entendimento do que cada um faz, das atribuições. Quando eu digo que ainda é preguiçoso, eu não estou aqui falando de forma pejorativa. Ele tem que delimitar bem qual é a função de cada um e não deixar que a paixão segue essa realidade. Não é nem a realidade, é a atribuição constitucional. É a atribuição constitucional, porque a atribuição do vereador é fiscalizar os atos do executivo e legislar. Exatamente. Claro. O resto melhorias é consequência do mandato, de estar próximo. Mas não é a função Não é a função. Até porque eu vejo assim, muitos atuam mais do que propriamente um administrador de bairro. E tudo bem, é importante, politicamente é bom, porque o vereador está ali aparecendo e o povo acaba não entendendo nada e acha que aquilo é tapar buraco e capinar. Eu sempre falo isso. Isso não é atribuição do vereador. A atribuição do vereador é solicitar, é denunciar, é requerer, mas não é ele. E eu vejo muito isso. Quando a prefeitura vai em determinado lugar fazer algum serviço, o vereador às vezes vai do lado para tirar foto, para mostrar, tá vendo? E isso é ruim, porque cria expectativa na população que não entende. Aí o dia que ele não atende, ele está ferrado. Pois é, mas eu não gosto disso. É claro que eu solicito para várias pessoas entrar em contato comigo, eu peço, estou encaminhando para o secretário. Às vezes o serviço é realizado e eu nem fico sabendo e não vou para lá para tirar foto. Sabe, Modesto? Porque isso é obrigação do município fazer. Mas você colocou outra questão, isso é uma faca, como dizia um falecido amigo meu, de 2 legumes, pois né? É. Porque na hora que você tirou a foto, você apareceu bonitinho na foto. Mas você vai você vai conseguir atender a menor parcela dos que te pediram. A maior parcela vê aquela foto e ainda fala, tá vendo? Lá ele conseguiu, aqui não consegue. Eu acho que é uma faca de 2 legumes. Sim. É perigoso. Ainda está muito longe o entendimento da população de que o vereador é muito mais do que simplesmente um despachante aí do seu bairro, um corretor de soluções. E o vereador precisa entender que ele é mais do que isso. E, infelizmente, isso ainda está longe de acontecer. Eu acho que o vereador, se ele pretende ser executivo, ele, então, faça o que você fez uma vez, você foi ser secretário. Sim. Fiz 4 vezes. Então, vai ser secretário. Aí ele vai ter... Aí ele vai ser um executor, né? Exato. Aí nós estamos falando dos novatos, mas você está lidando também com vereadores de 4º mandato, de 3º mandato, como você já citou, alguns de 2º. E alguns você lidou, por exemplo, na legislatura passada, você lidou na situação e eles de oposição. Agora mudou. Eu não sei se você está... Eu vou ser claro, eu tenho assistido muito pouco TV Câmara, porque... Eu já falei lá atrás para os vereadores que o formato da TV Câmara, eu já tinha falado que tinha que mudar, porque ela quando fica arrastada 3, 4 horas seguidas, a gente não tem paciência, não assiste. Hoje não tem nada. Hoje, se você fizer uma palestra de mais de 40 minutos e não for muito bom de gogó, ninguém assiste. Exato. E não é à toa, né, que os filmes antigamente duravam 2 horas e pouco, agora o filme tem 1h20, 1h30. A gente está na era da informação instantânea. Então é aquela história, né? 5 minutos já... Esse programa já teve 2 horas. Por que nós temos 1 hora só? Porque a gente chegou à conclusão que 2 horas ninguém suporta. 1 hora a gente termina, a pessoa fica com gosto, quero mais. 2 horas... A concorrência hoje com o celular é muito grande. Mas você está lidando com alguns nessa inversão. Como é que você está lidando com... Não agora com esses novatos, que diríamos novato entre aspas, já tem 1 ano de experiência, mas esses mais cascudos, hein? Modesto, eu sempre tive uma relação muito respeitosa com todos eles e, da mesma forma, também recebi, né, a relação também por parte deles. Obviamente que em dados momentos os debates são acalorados pela questão político-partidária, posicionamento, né? Mas eu, particularmente, eu sei separar isso. Eu entendo a questão política da questão pessoal.
Pessoalmente, volto a falar que não tenho nada contra ninguém que esteja na política, tanto os que já passaram, que estão, eu não tenho nada contra ninguém. Pessoalmente, me dou bem com todos. Politicamente, a gente tem algumas arestas ainda em algumas situações, mas nada definitivo. Me dou muito bem com o prefeito, me dou muito bem com o vice-prefeito, tenho tido uma postura na Câmara de agregar, não tenho compromisso de ser base, até porque eu nunca gostei dessa questão de base, oposição, situação, nunca muito, nem quando eu era líder do último governo, eu não gostava desses rótulos, né? Tanto é que votei contrariamente à aprovação das contas do ex-prefeito, sendo líder, enfim. Então, isso me incomoda, esses rótulos de base e oposição. Vejo que alguns ali, por terem uma facilidade de acesso a alguns secretários, né? E isso, infelizmente, essa relação acaba não vou dizer que é um toma lá da cá, porque isso é uma palavra muito forte, né? Isso, por vezes, induz até alguma ilicitude. Ilicitude. Muitas vezes não é. Não se trata disso, né? Me ajuda que eu te ajudo, vamos falar dessa maneira. Sendo que no poder público não tem isso, ajuda que eu ajudo. No poder público é obrigação, né? São direitos e deveres. Né? Quando eu cobro o prefeito uma ação, é um dever dele e uma obrigação minha de fazer. Então, assim, não está fazendo mais do que obrigação. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Obviamente que alguns são vistos com bons olhos. Mas eu tenho tido uma postura de agregar, de ajudar o governo naquilo que é bom para a cidade. Entendo que iniciei essa nova legislatura ainda muito olhando um pouco para trás, sabe? Inverteu, agora é a minha vez. Fiz uma autocrítica, fiz uma análise da minha postura muito aguda em criticar, fiz essa autocrítica, recuei, até porque estava muito no início de um governo, que não é fácil você assumir um governo vindo de um outro governo, uma transição muito difícil, sobretudo para um grupo que nunca esteve na prefeitura, nunca esteve no Poder Executivo, está aprendendo a trocar a roda do carro com um carro em andamento. Isso não é fácil. E não seria justo da minha parte, não seria politicamente correto e responsável fazer uma oposição por oposição, porque agora inverteu. Agora eles são vidraça e eu sou pedra. Não. Eu tive esse entendimento, essa clareza, e estou tendo uma postura, de fato, muito independente, sabe, Modesto? De estar votando em projetos bons. Por exemplo, os projetos do pacotão de servidor público que teve no ano passado, eu, como presidente da Comissão de Orçamento, eu dei parecer favoráveis em todos, fizemos ajustes em alguns, né? Sentamos junto com os secretários para corrigir alguns, buscamos o entendimento, orçamento público para esse ano, fizemos diversas audiências públicas na Câmara pela Comissão de Orçamento, os secretários vindo, participando, o próprio prefeito esteve presente em algumas oportunidades. Então eu estou trilhando o meu mandato desta forma e, com isso, parece que os vereadores, sobretudo os mais antigos, né, não tem muito aquele embate, né, que sempre era constante. Isso parece que ficou no passado, né? Então, eu estou trilhando por esse caminho porque eu já tive do outro lado, né, Modesto? Eu entendo como funciona a máquina pública. Eu não posso fazer uma crítica pela crítica só porque a política me impôs uma situação diferente hoje, que amanhã pode ser outra, sabe? Então, eu tive essa clareza, vamos dizer assim, de estar conduzindo dessa forma e está indo muito bem. Tenho tido bons resultados, boas falas, tenho avançado em algumas pautas e estou crescendo dessa forma também. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes falar só os personagens estão vivos, então não vou dar o nome deles. Mas na Câmara nós tivemos dois personagens, dois vereadores, que naquele período era Heraldo Paulo, né? Que eles eram ferrenhos adversários ali dentro da Câmara, no ambiente da Câmara, mas depois, sem encontrá-los jantando lá
Major, na saudoso Majórica, né? Isso demonstrava, né? Eu estou falando que eu estive com eles lá. Então, eu respeito muito isso. Você briga por ideia, mas você não tem que ser inimigo de uma pessoa que foi eleita como você. Então, eu acho que é uma atitude louvável essa. Você briga por... eu sou assim, eu defendo minhas ideias, mas eu não quero ser inimigo de quem pensa diferente de mim, não. E ali você está defendendo um grupo que você faz parte, você está defendendo aquelas ideias, você tem todo o direito de defender com todo empenho. E o outro que é contra, de rebater com todo empenho. Mas isso não quer dizer que vocês são inimigos. Eu acho que tem hora que algumas pessoas confundem, né? E parece que gostam que tenha esses embates, né? Parece que isso vende, né? Isso, mas eles enganam, isso não vende não, hein? Não, porque não a nossa cabeça está mudando também. Sim, tá? sim. A gente está indo para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando conversando hoje com a Câmara Municipal através do Cristiano Guerin. Cristiano, você falou de algo que eu considero bem ponderado. Para mim, o vereador ele tem que ter essa postura. Ele, na Câmara Municipal, ele pode defender suas ideias com empenho, mas não tem que ser inimigo de ninguém. Agora, você colocou uma posição, você mesmo disse que refletiu, mudou um pouco o seu comportamento do início de governo, até porque você já passou do outro lado, sabe com mais dificuldade. Mas você acredita, por exemplo, que o próprio prefeito, o Johnny Maia, que os vereadores que estão com ele, eles pensam da mesma forma em relação a você? Você falou que não tem nada contra o prefeito, mas você consegue conversar com ele, você conversa com ele, você liga para ele quando é necessário, você vai no gabinete, como é que é a tua relação com ele? Décio, a relação pessoal nunca teve abalo, até pelo fato que nós somos da mesma origem, né, ali do bairro do Lazareto, ali. Vocês são mesmo, mais ou menos da mesma região, né? Sim, sim. Ali de São Cristóvão, Lazareto, bairros vizinhos, né? Vizinhos mesmo. Nós fomos criados ali, eu um pouco mais velho, né? Mas fomos criados juntos, vivemos juntos ali, eu conheço, ele me conhece, jogamos futebol quando criança juntos, enfim. Problema nenhum com relação a isso. Politicamente tivemos as nossas diferenças. Vejo que ele amadureceu muito nesse ano, ele não é mais tão refém do discurso dele, vereador, hoje prefeito, até porque algumas pautas dele, algumas falas dele,
caíram por terra com algumas ações do governo. Então, eu entendo, sei separar perfeitamente isso, o discurso político-eleitoral, ele vai até um ponto, depois ele não consegue se sustentar, porque a realidade do Poder Executivo é completamente diferente, e só corrobora tudo aquilo que ele, por vezes, apontava de erro, mas que não é um erro, são questões administrativas que hoje ele enfrenta. Mas do ponto de vista da relação institucional com o prefeito, é muito boa. A gente se fala constantemente, me atende, me liga, eu ligo para ele, e a gente tem avançado nessa relação para a cidade avançar. Porque não é bom uma Câmara com dificuldade com o Poder Executivo, né? E a gente tem conseguido trilhar um caminho assim. Com relação aos vereadores, também convivo com eles lá, não tem também nenhum tipo de problema. E creio também, Modesto, que não tem por que ter nenhum problema comigo, até porque eu sou uma pessoa bem acessível, converso com todos. Sempre que alguém me pede alguma orientação, na mesma hora, eu estou aberto a ajudar também, e a relação é a melhor possível. Quando ele, 15 dias da posse, ele esteve aqui no programa, nós conversamos, nesse bate-papo que eu sempre falo, que tem um programa que não vai ao ar, né? Que é a conversa prévia e pós, né? E é uma conversa mais à vontade. Ele me disse, né, na época, que tinha vontade de ter um secretariado, todo ele formado só por servidores. Eu falei assim, prefeito, você vai descobrir que não funciona. Porque, pelo próprio nível de salário da prefeitura, tem muitos cargos que, se o camarada tiver uma capacidade de gestão tão boa, ele não fica na prefeitura. Eu não estou desmerecendo os funcionários e servidores municipais, não. Mas eu estou falando que é uma seleção natural, né? Você vai procurar ganhar mais. Eu falei com ele, lá tem cargos que você vai ser muito bem servido, mas tem outros cargos que talvez você não seja. Não! Pois é, isso é uma das coisas que ele já mudou. Ele já enxergou que nem todos os cargos ele consegue preencher com o pessoal da prefeitura, porque tem as limitações. E eu não estou falando que a prefeitura é formada por gente incompetente, não, mas tem pessoas que não têm lá dentro, de repente, uma capacidade de gestão que ele está necessitando para determinadas funções. Isso ele mudou. Acho verdade. Que foi... uma coisa eu louvo, ele não se esconde. É uma das críticas que eu fiz ao governo Renato Brau, fiz com muita ênfase. Tá? Estava até conversando com uma pessoa que teve no primeiro escalão dele essa semana, nós trabalhamos na mesma empresa, né? Fazemos parte do mesmo grupo. Eu estava falando para ele, né? O Johnny, se eu ligar para ele, ele vai me retornar. Assim como o Rogério Cabral fazia, como até a Saudade Braga, eu não conseguia falar com ela, mas conseguia falar com o filho. E o Renato, durante 4 anos, eu nunca consegui falar com ele, nem com a Cristina. O Johnny, se você ligar para ele, ele vai te retornar. Então, eu acho isso um grande valor. Sim, isso é um ponto positivo. Ele não tem medo de... Está na rua, vai estar na rua. Isso é importante. Choveu, ele está lá vendo o problema. Isso eu acho bom. E essa pessoa que foi secretário do Renato falou que não entende por que Renato cometeu esse grave erro. Foi um erro estratégico. Eu não sei em quem que ele ouviu, mas o Renato é uma pessoa afável, às vezes, educado. Modesto, isso aí é da própria pessoa, né? Mas às ele vezes sempre foi... Eu lidei com o Renato, por exemplo, quando ele foi vereador. Ele sempre foi atencioso com todo mundo. Ele no SESC era atencioso e na prefeitura se fechou de um tal jeito. Eu não sei como secretário se você falar com ele. É uma pessoa formidável. É um sujeito, é um boa gente. Mas, enfim. E eu louvo aí o Johnny Magno pela essa capacidade que ele tem de se expor. Isso é legal. Agora você... Vamos lá. Você falou de aprendizado. Agora, tirando de lado o fato de você... Querendo ou não, você teve no governo passado e recebeu bastante crítica, né, do Doni Maico, recebeu do secretário... hoje o professor Pierre está na Casa Civil, né? Casa Civil, acho que é civil, né? Ele depois daquela história da Itapemirim, ele deu uma mergulhada, né? Sumiu, né? Ele deu uma mergulhada, né? Sumido. Mas como é que você analisa esse primeiro ano de mandato de Johnny Magno? Você já disse que está aprendendo alguma coisa, mas como é que você faz a análise de... Modesto, que eu volto a falar, uma equipe
quando ele chegou com muita pompa, né, na prefeitura, deu muito poder a algumas pessoas ali para tocar, achando que esse próprio professor Pierre foi uma pessoa que recebeu muito poder no início. E a gente viu que, infelizmente, né, ou felizmente, né, vamos dizer assim, teve toda aquela questão demonstrada da Itapemirim, que não foi à frente, uma situação muito difícil, e ali começou a ruir essa pompa de algumas pessoas. E a administração pública ela é contínua, independente de quem está entrando e quem está saindo da cadeira. Ela não para. As escolas, os hospitais, a cidade não para. Então, você mudar todo, e aí faço até um parênteses, é a crítica, né? Você tem que ter uma máquina pública que ande, independente do gestor. O ideal é que ela funcione, se a pessoa não for... Independente do gestor. Isso não é só na máquina, isso na empresa privada também. Isso, porque o que ocorre? Você troca peças importantes da máquina e a coisa começa a paralisar. E o que é a máquina? A máquina são os setores por onde transita o processo licitatório administrativo. Ele nasce numa unidade, ele vai para a secretaria, depois da secretaria ele vai para o setor de infraestrutura e logística, ele vai para um controle, vai para uma procuradoria, volta para a secretaria, ele vai para o gabinete do prefeito, ele vai para a fazenda para efetuar pagamento. Então ele passa por N caminhos. E até isso tudo se concretizar, tem um cidadão lá na ponta que depende de um remédio, que depende de uma criança numa merenda, o transporte público. Então, quando você mexe nessa estrutura de qualquer forma, a tendência é o reflexo lá na ponta acontecer, como aconteceu. Como aconteceu. Você vê, qual era a crítica sobre o governo do Renato Bravo? 2 anos foi alertado para fazer licitação do transporte público. Em 2018 foi alertado, não fez. Ele já vai para 2 e o contrato vence agora em agosto. E não vai conseguir fazer de novo, vai ficar mais um ano aí se bobear. Então, assim, naquele momento era muito fácil falar do governo passado. E agora? Está se repetindo os mesmos problemas que apontava lá como erro, está se repetindo. Porque é uma solução difícil mesmo. Sim, muito. Muito complexa. E tudo Você viu isso que Saudade Braga brigou 8 anos e não conseguiu resolver. Isso, eu estou falando do transporte público. Nós estamos falando do transporte público mesmo. Então, tudo isso, Modesto... Mas isso vale para as outras coisas também. Tudo isso tem aberto a cabeça do prefeito dele entender que ele precisa governar com todos. Ele precisa de ajuda, não adianta se trancar, se fechar, achar que o grupo dele, eles são os melhores, porque não provou no ano passado que não foi assim. Né? Então, ele tem que entender que ele governa uma cidade, que ele faz parte de um poder que não governa uma cidade sozinho. Ele depende do legislativo, depende do poder judiciário, tem que ter um bom trânsito com isso. Quando ele começou a entender isso, começou a ter a humildade de botar algumas pessoas certas em alguns lugares, a coisa começou a fluir. A coisa está começando a andar. Por exemplo, hoje ele tem na sua secretaria de governo um advogado experiente na política, que é o doutor Rodrigo, bem aceito dentro da Câmara Municipal, trânsito livre junto dos poderes, que tem ajudado muito a essas questões aí pontuais de concessões, de contratos, a avançar. Então, isso foi um golaço que o governo fez. Eu penso que foi uma medida saudável, sim, porque ele harmoniza o executivo e o legislativo e precisa. Quando eu falo que eu trago os vereadores do programa, porque eu entendo realmente que a Câmara tem tanta importância na gestão quanto o prefeito. O doutor Rodrigo, ele participou no governo da Saudade daquele último contrato, daquela última licitação do transporte público. Então, ele já vem de uma expertise passada que ele vai parar com ela novamente. Então, assim, pessoas boas que passaram, que fizeram, que têm a experiência. Então, quando o prefeito começa a enxergar isso e começa a ajustar o seu governo dessa forma, tem tudo para dar certo. Ele tomou uma medida agora, pelo que eu sei, ele na Secretaria de Assistência Social, que você já passou por lá, né?
Parece que a secretária atual, eu acho que ela trabalhou no governo Sim, Rogério. ela foi secretária do governo Rogério Então, Cabral. ele teve a humildade de, no início, De era reconhecer, intocável, né? isso aí. Não aproveita ninguém. Acabou, até falava que acabou a mamata, Acabou. né? Então, agora não, ele entende que... Ele precisa. Que ela fez um bom trabalho quando passou por lá. Então, não tem nada de não retornar. Ele colocou um empresário conhecido, que tem uma experiência grande na secretaria, das principais secretarias. Eu não vejo isso como mal. Perfeito. Tá? Agora, tem servidor público competente? Lá, por exemplo, eu tenho um amigo meu muito próximo, ele até mais, ele faz parte da mesma entidade que eu, que foi secretário de Fazenda no município recente. Foi aproveitado agora, ele estava solto lá na prefeitura, voltou para Friburgo, um camarada com uma competência tremenda e não estava sendo aproveitado. Agora está sendo aproveitado, tem que se fazer isso. Se o camarada foi secretário num outro município, teve as contas aprovadas nos 4 anos que ele por lá passou, por que não aproveitá-lo aqui? Tem que ter essa humildade. E isso chama-se humildade, é bom que ele teve. E ele está tendo essa visão, né? Para poder engrandecer o governo municipal. Só quem ganha é a cidade. Só nós ganhamos. Eu vejo nele vontade em acertar, mas eu reconheço que ele entrou pensando e entrou com um grupo, né? O próprio professor Pierre também não tinha experiência de executivo. A experiência legislativa é importante, mas no executivo é outra história. Né? É como eu digo, você só pode criticar uma coisa que você conhece. Você não conhece... Se você não conhece, você está criticando embasado na sua opinião, no seu achismo. Não é no e seu isso não conhecimento. É bom. Isso não é bom. Agora, você me falou, nós temos uma troca de mensagem, que apesar dessa sua boa relação, você apresentou um projeto que tem a ver com a iluminação pública que ele não aceitou. Modesto, isso aí a gente vai ter um embate aí. Porque eu ia perguntar a você, porque se ele vetou, a Câmara tem capacidade de derrubar o veto. Sim. E é possível que a Câmara... Primeiro explique que projeto é esse. O que acontece, Modesto? Nos anos de 99, que foi aquela novidade da contribuição de iluminação pública, surgiu, né? Que tinha até outro nome, né? Aí depois CIP, mudou, né? Era CIP, né? Que era aqueles R$ 3,50 Isso. que se cobrava na conta de luz para manter o pagamento e a manutenção das iluminações na cidade. À época, isso foi até um dos motivos para a derrubada do governo do saudoso ex-prefeito Paulo Azevedo. Foi. Juntamente com o problema da água, aquela coisa toda, se somou para o desgaste dele. Em 2003, já no governo da doutora Saudade, foi editada uma lei tratando dessa contribuição. E dentro de um artigo dessa lei dizia que o produto da arrecadação dessa contribuição será utilizado preferencialmente na manutenção e na expansão dos pontos de iluminação pública. Isso vem de lá para cá toda a vida do jeito que a gente conhece. Você só pode criar uma contribuição de iluminação pública para um fim específico. Qual é o fim específico? Manutenção e expansão dos pontos de iluminação. Perfeito? Perfeito. Tributariamente é isso que diz a legislação. No entanto, isso não vinha acontecendo de muito tempo. E por isso que é tão difícil você conseguir que coloque um bracinho de lâmpada, que troque uma lâmpada em determinada rua, determinado bairro. Sempre as mesmas desculpas na prefeitura. Não de agora, de muito tempo. Eu sei, esse problema é antigo. Muito tempo. Não tem recurso, não sei o quê. E às vezes você viu poste sem o braço de iluminação e por vezes aquela pessoa que mora perto cobrando na sua conta de luz. E aí eu comecei a verificar, através de alguns requerimentos de informação, que todo o valor arrecadado com essa cobrança, ele era utilizado também para pagar a Energisa o que se gasta de luz no hospital, o que se gasta de luz na escola. Você não tem contribuição. O que se gasta... Pois é, na prefeitura. Então, pera lá. Está errado. É para iluminação pública, mas o nome é muito claro. Essa palavrinha na lei que deu aso a essa flexibilidade, que foi preferencialmente. Então eu mudei isso. Eu fiz uma emenda na lei
e diz que o produto da arrecadação da contribuição de iluminação pública será utilizado exclusivamente na manutenção e na expansão dos pontos de iluminação. Foi isso que ele bloqueou. Aí ele vetou. Que eu considero, prefeito, um absurdo, né? Porque eu venho criticando essa contribuição à iluminação pública. Primeiro que eu considero, eu até escrevo naquele jornal do Conselheiro, essa semana eu chamei de extorsão na cobrança, porque você não pode, ela vem junto com a nota fiscal de energia elétrica, se você não paga, você fica sem energia em casa. Então, para mim, isso deveria ser cobrado individualmente. Pois é. O camarada não pagou, você usa os mecanismos legais de cobrança. Então, para mim, já é uma extorsão. E segundo, a gente sabe que se arrecada muito e a iluminação pública, como eu coloquei nesse artigo que eu escrevi, ela é, na melhor das hipóteses, sofrível. Isso aí. Porque ela não é de boa qualidade, não você tem muito... Eu ainda estava, antes de escrever, eu até considero que melhorou um pouco, mas eu ainda estava olhando tecnicamente, estava vendo lâmpadas amarelas com lâmpadas brancas. Elas têm destinação totalmente diferente, são características de iluminação e pelo tipo de artérias não deveriam estar juntas. Isso é um erro. E tem muitos pontos que estão apagados, outros lugares não tem nem bracinho. Então, eu considero que a iluminação pública vem sendo o dinheiro vem sendo mal usado há mais de 20 anos. Mas é por isso, porque está sendo utilizado... Só que eu nunca me atentei para esse detalhe. O uso preferencial, ele tem que ser exclusivo mesmo. E é isso que ele votou. Exclusivo. Então, o veto se dá em cima disso. Até porque foi a única modificação na lei, foi isso que eu fiz. Aí, para você ver como que, de fato, isso que eu estou falando já vem lá de trás. Por quê? Porque eles estão orçando outras questões com esses valores, contando com a arrecadação desses valores para empenhar pagamento de outros serviços. E aí, pelo que eu estou sabendo em off do veto, que já até entraram em contato comigo, de que se isso for aprovado, né, a minha lei for validada, vai gerar um rombo em alguma área da prefeitura, mas eu queria entender qual rombo. A única coisa que eu estou fazendo com a lei é separando os ovos da Eu diria tigela. você que é uma situação parecida como vem acontecendo em alguns estados brasileiros, que os tribunais superiores consideraram a cobrança a tal da taxa de incêndio ilegal, porque é um serviço que o serviço deve fornecer. Eu também considero que a iluminação pública é um serviço indivisível, né? Isso. Então, você taxa, eu entendo, você paga por um serviço pré-determinado. Você vai pedir uma certidão, é você. Mas um serviço, você como advogado sabe melhor do que eu. A iluminação pública ela não atende determinada aquela casa, ela atende um grupo. Um grupo. Então, isso é um serviço para mim que é porque os nossos tribunais superiores, infelizmente, há muito tempo deixaram de julgar... São muito pró-governos. Eles, na verdade, sem outros interesses, né? Nem falar do Supremo Tribunal Federal, que realmente é uma vergonha de geral, né? Mas se você pensar bem, essa contribuição nem deveria existir. Exato. Porque é um serviço que teria... Senão daqui a pouquinho você vai cobrar para fazer capina. Hoje mesmo até que estava lá na rua onde eu moro fazendo a capina na rua. Estava até bom. Mas agora você vai cobrar para tudo. Se você for no hospital, então cobra uma contribuição de saúde. Então perde sentido do sentido. É uma bitributação, tritributação, enfim. Vai embora. Mas então, você... a questão é essa. Você acredita que você vai conseguir derrubar? Olha, eu acho que o veto vai cair. Porque se não cair, vereadores, eu vou ser que eu vou pegar o nome dos vereadores que votaram para manter o veto prefeito, vou ficar dando nome aos bois aqui, porque eu considero um absurdo isso. Contribuição à iluminação pública tem que ser uso exclusivo para a iluminação pública. Eu não sabia desse detalhe, não. Sim. Agora, vamos lá sair disso aí. Eu espero que o bom senso manda que o veto seja derrubado. Eu estou esperançoso que vai ser derrubado. E se não for, pelo menos vai ser motivo de eu falar bastante aqui. Eu vou cobrar mesmo dos vereadores. Eu não tenho razão para não cobrar, porque eu considero isso um absurdo. Quem quiser entender, é só ler o Jornal de Conselheiro dessa semana, você vai ver o termo que eu uso, chamo de extorsão. Agora eu vou entrar rápido, nós estamos chegando já nos 10 minutos finais. Esse ano nós teremos, você já está no terceiro mandato, um dos vereadores mais experientes da casa, né? Você mais 4 ou 5, né? E nós, pelo que eu sei, nós teremos eleição
para a mesa diretora da Sim, Câmara. no final do ano. Se especulou, eu lembro que na eleição passada se especulou muito seu nome para a mesa diretora, presidente. Isso procede? Você tem vontade nesse cargo? Isso foi no ano passado, Modesto, isso surgiu naturalmente dentro da Câmara por alguns colegas, não foi nem a minha... Não, eu estou falando, eu estou ouvindo, eu vi... vontade, né? No momento que eu estou hoje, Modesto, não é bom, porque se eu ocupar qualquer espaço na mesa, eu fico proibido de advogar. Ah, é? Eu não posso. Isso é o regimento interno da Casa Não, é o Estatuto da OAB. Ah, o Estatuto da OAB que impede. Se eu fizer parte da mesa diretora de qualquer poder legislativo, eu fico impedido de advogar. E eu tenho uma advocacia previdenciária muito intensa. Então, isso me prejudica. Então, assim, eu não tenho essa ambição do momento, até pelo fato da minha profissão. Né? Eu não sabia desse detalhe. Então, porque eu vi muita gente especulando o seu nome. Sim, então eu não... Claro que, politicamente, seria interessante, seria uma experiência nova, né? Mas por esse fato, nesse momento, eu não participarei da eleição diretamente, participando na mesa, pelo fato da minha profissão, né? De eu não poder advogar. Mas você, eu não sei como é que o que fala-se a legislação. Pelo que eu entendo, pelo que eu sei, me parece que o Wellington não poderia se candidatar. Há quem diga que possa. Você acredita que terá mudança naquela cadeira? Modesto, eu defendo que o mandato do presidente do Poder Legislativo tem que ser 2 anos só. É uma alternância saudável para o poder, né? Recentemente teve alguma determinação do Supremo que autorizou, né? Foi o caso do Rodrigo Maia, né? Que ele terminou um mandato, iniciou o outro, e aí não pôde concorrer. Ele não pôde concorrer. Concorrer porque ficaria 6 anos, né? Isso. E parece que isso se manteve. Ou seja, nesse caso o Wellington não poderia, entre aspas. Exato. Mas teremos a eleição, isso aí é fato. Se o nome do presidente Wellington for colocado à disputa e for eleito, eu não sei juridicamente como ficaria a situação. É porque você lembrou bem a situação. O Rodrigo Maia foi impedido legalmente por um ato do Supremo Tribunal Federal. Mas como o Supremo Tribunal Federal também ele troca... Parece que entenderam que foi legislatura diferente, né? Eu sei que impediram, dentro da mesma, tem essa questão se poderia ou não. Tanto é que ele caiu e ele não conseguiu se candidatar e cá entre nós praticamente acabou com a carreira dele, né? Que hoje o Rodrigo Maia é um Zé Ninguém, né? Ninguém sabe. Eu estou falando Zé porque meu nome é Zé, né? Então eu posso falar. Você não dá um bocadinho de falar que é politicamente correto. Eu chamo José, tá bom? Então eu posso falar Zé Ninguém, tá? É uma pessoa inexpressiva. Hoje é inexpressivo. Agora, nesses minutos que estão terminando aí o programa, é uma pergunta que cabe, né? Nós estamos em ano eleitoral. Nós até falamos antes, né? Eu até falei, dei o recado, né? Que eu vou abrir a partir da data limite, que me parece que é dia 5 de abril, né? No 4, é agora, né? Termina o fim da agora mudança. No início de abril, do mês. Né? Você tem pretensões de concorrer a Modesto, deputado? é aquela famosa resposta... Protocolar? Protocolar, né? Se bem que hoje eu não sou mais um soldado do partido. Você já não... Você já deixou esse tempo, né? Já deixei esse tempo, né? Mas não, Modesto, sinceramente... Não faz parte das suas ambições, não? Não vou dizer que é 100% descartada essa hipótese. Mas nesse dia 25 de março não tem essa pretensão. Mas você chegou a ser sondado? Sim, a todo instante. Essa semana mesmo o pessoal lá de baixo do MDB me ligando direto, de outros partidos, mas eu não posso, né, sair do partido para ir para um outro, concorrer. Porque no meu caso eu posso perder o mandato. Então, para eu concorrer, tem que ser no MDB. Né? Mas, enfim, vamos aguardar mais uns dias aí. Você, em 2022, você não pretende, mas você pensa na cadeira de número 1? Modesto, se eu disser que não, eu estaria mentindo para você. Penso sim.
mas penso num momento de mais experiência, de mais maturidade, para poder, se de fato chegar, ser mais experiente ainda dentro de um poder tão importante que é a gestão de uma cidade. Você conhece bem. Eu não estaria preparado para ser. Então, vou encerrar com uma pergunta que eu não sei se já te fizeram, né? Você está há 10 anos na Câmara Municipal. Você chegou lá, você deve se lembrar, que a gente lembra de toda iniciação na vida, né? Com certeza. Você deve se lembrar do seu primeiro dia, tá? Você se vê lá sentadinho lá, a família talvez junta, né? Você tem passado 10 anos, o mesmo ânimo que você chegou lá 10 anos atrás, ou já está tipo, puxa vida, esse cargo tem hora que me cansa? Não vou dizer que cansa, Modesto, ele te ensina, né? Você já não se desgasta mais com pautas que antes te levavam a estafar. Hoje você não entra mais nessa bola dividida. Mas cansar não, né? Mas buscar caminhos diferentes para obter aquele resultado que você busca, mas que antes, pelo desconhecimento, pela inexperiência, você ia por caminho diferente. Não sei se eu consegui ser claro. Não, mais ou menos vamos pensar num jogador que começou a carreira, que dá uma partida do meio de campo, chegar na cara do gol, fazer o gol, que era o Romário. O Romário, no final da carreira dele, continuava fazendo tanto gol, mas a bola ia encontrar lá dentro da área já. Exatamente. Ele aprendeu os atalhos da vida. Praticamente é isso aí. E uma dessas questões os caminhos, né, é a tribuna. A tribuna da Câmara bem usada, ela consegue obter muitos resultados positivos para as suas ideias. Você não precisa usar a tribuna para denigrir ninguém, para xingar ninguém. Você não precisa disso. Você acha que eu nunca gostei, e os meus telespectadores, alguém me perguntou, até eu estava conversando com o Marcos, quando ele esteve aqui, falou, Modesto, você falou uma coisa para mim que, na sua experiência de TV Câmara, foram 17 anos, né, a TV não transmitindo na Câmara, e a gente tendo retorno. E tem gente que gosta daquele espetáculo, digamos, aquelas brigas, né? Mas a maioria não gosta. Sim. A maioria quer ver coisas positivas. Tá? Então, a tribuna tem que ser bem usada, ela é uma arma importante, quando eu falo arma, no bom sentido do vereador. Quando é mal usada, ele vai usar um tempo e ela vai se voltar contra ele. Você consegue se destacar muito bem, com um bom discurso, com boas ideias, apontando caminhos, do que simplesmente ficar apontando o dedo, criticar. E olha que eu já fiz muito isso, tá, Modesto? Eu sei, mas você aquilo... Você está no terceiro mandato, não foi de graça. Exato. Tolo é aquele que não aprende com os seus erros. E eu não sou tolo porque eu aprendo com os meus erros e mudo de ideia quantas vezes for necessária. Porque quem não muda de ideia não evolui. Eu uso uma frase que eu aprendi com um chefe que eu tive quando eu era estagiário. Ele dizia o seguinte, Modesto, na vida, só os loucos e os mortos não mudam. Qualquer pessoa que tenha bom senso, ele vai mudar porque a vida vai fazê-lo mudar. Exatamente. Só os loucos e os mortos. E você, por vezes, você muda, tem uma postura em determinada situação melhor ou pior, mas a gente está em constante evolução, né, Modesto? Nós estamos aqui, a passagem nossa é essa. Essa. Senão a gente não teria razão nenhuma. Você já parou pensar friamente na sua vida? Eu tenho uma palavra que eu não gosto de usar, saudade, né? Eu guardo boas recordações, porque eu não posso voltar no tempo, mas eu posso aprender com os meus erros, que os nossos erros, a lição é mais dura, né? Sim. Quando o outro erra, você pode aprender, mas quando nós mesmos erramos, é fogo. Isso aí. Nós estamos aí chegando ao final, quero agradecer o Marcolino lá em cima. Cristiano, agradeço mais uma vez, já tinha aí 1 ano e 5 meses, a primeira vez que você ficou tanto tempo, hein? É verdade. É verdade.
É porque Nós tivemos também a pandemia, né? Mas eu fiquei um né? tempo sem poder fazer o programa. Mas no caso da pandemia não atrapalhou, não. Foi a minha ânsia de ouvir todos os vereadores que estavam em primeiro mandato. O único que não veio foi porque eu não quis trazer, porque eu não gosto do comportamento dele lá na tribuna. Eu penso que ele não está fazendo um bom trabalho, então eu não sou obrigado a trazer uma pessoa que eu não considero que está fazendo um bom trabalho. Mas eu procurei trazer todos. Claro que esse ano eu vou ficar limitado a 12, porque são 21. Eu procurar trazer, é uma escolha muito pessoal. Sim, é quem claro. eu considero que está fazendo um trabalho melhor. E nada contra os demais nesse aspecto, né? Cada um faz do jeito que quer. Mas eu tenho o direito de escolher, então eu trago. E você, eu agradeço sempre que eu te convidei, você sempre se colocou à disposição, eu te agradeço por isso. Desses 10 anos, eu tenho certeza que você passou muitas vezes por esse programa. Com certeza. E eu te agradeço a telinha para a sua Obrigado, despedida. Modeste. Pretendo continuar vindo, né? Apesar da dificuldade das agendas, né? Mas eu que agradeço, Modeste, estar mais uma vez aqui com vocês, falando para a sua audiência, dizer que o mandato do vereador Cristiano Guerin está Gabinete 14 na Câmara Municipal à disposição de todos que queiram lá fazer uma visita, tomar um cafezinho, tomar uma água, levar uma ideia bacana, um projeto, fazer uma queixa sobre algum serviço público, para que a gente possa, junto ao Poder Executivo, tratar aí a solução e continuar avançando na cidade. Tá bom, agradeço ao Cristiano. Como sempre, eu vou deixar uma frase. Essa frase eu até resolvi utilizá-la em função de uma conversa que eu tive com uma pessoa muito amiga, mas eu já falei para ela que é uma pessoa que está sempre vendo as coisas pelo lado pessimista. Então, eu vou usar o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que ele um dia disse o seguinte, pelo menos foi atribuída essa frase a ele, né? Que muitas vezes tem frases que são atribuídas a gente não... Eu ouvi? Não, está nos livros. Mas é atribuída a ele a seguinte frase, o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errado. O otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errado. Essa é a história de você ver o copo meio cheio ou meio vazio, é uma questão de opção. Eu, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, eu prefiro vê-lo sempre meio cheio. Porque quem vê sempre meio vazio, sofre sempre, tá bom? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.